Dando sequência ao TV na Mão Brasil, ao tema Maternidade Solo, hoje uma entrevista super especial com a educadora Aline Santana. Obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite, Aline. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom dividir conhecimento, né? Sim. Ainda mais. Dialogar. Isso, ainda mais quando a gente pode contribuir com o outro. Sim. Não é? Aline, vamos lá. Como educadora, como que você enxerga a questão da maternidade solo? Você acha que tem diferença um filho que é filho de uma mãe que enfrenta a maternidade solo ou não? Olha, eu acho que está cada dia mais comum, né? Já vem um tempo assim que a gente vem vivenciando os diversos formatos familiares e um deles é a maternidade solo. Inclusive já foi mudando de nome ao longo do tempo, né? E alguns nomes equivocados, outros mais, outros menos. E hoje a gente chega a ver e perceber a maternidade solo como algo presente na sociedade, né? Na escola mesmo a gente tem oportunidade de perceber filhos, né? De mãe solo, e é algo comum que faz parte do nosso mundo, da nossa formação. Uhum. A gente não tem mais. Claro que ainda existe preconceito, né, Aline? A gente estava conversando antes, a gente assusta de vez em quando a gente vê, mas ainda tem preconceito. Assim como tem com relação à mulher que enfrenta o mercado de trabalho, sim, assim como existe com o negro, assim como, enfim, né? A gente sabe que preconceito ainda é meio inerente a gente precisa mudar muito, né? Quando você fala dessas transformações aí, das famílias, e é real, as famílias vêm sofrendo essas transformações, como que você vê as crianças e os adolescentes lidarem com isso? Com essas mudanças? De forma muito natural. Vamos chamar de galera, tá? Ótimo. Porque inclui criança, adolescente, sim, jovem. Essas crianças, já essa galera é uma galera adaptada às novas mudanças. Então, eu não percebo, inclusive, o preconceito deles, entendeu? Ninguém, talvez antigamente houvesse, ele, a mãe dele é solteira, mãe... Não, hoje não. Então, eu acho que eu fico muito tranquila e feliz de perceber que é algo que realmente... Bom, antigamente não tinha o estereótipo de mãe separada, né? Sim. Jesus, uma mulher separada, era uma mulher que tinha quase que andar com um sino no pescoço para mulher separada. Então, hoje em dia... E esses meninos, eu acho que eles crescem com essa evolução, com essa transformação, e é algo comum, que a gente lida com tranquilidade mesmo, com equilíbrio, sem... Ótimo. Não é um assunto que bom, polêmico, né? E com isso a gente percebe que o mundo realmente tende a melhorar. Sim, né? Se a gente já percebe essa formação, né? Essa naturalidade com que as pessoas vão sendo aceitas, as situações vão sendo acolhidas, então as diferenças, né? Isso. Aline, você consegue, você lá como coordenadora do ensino médio, você consegue perceber a diferença de alunos que são criados pela mãe solo, pelo pai solo também, ou então, ou não? Você vê diferença desse filho? Crianças criadas por pai ou mãe solo e crianças criadas com pai e mãe... E pai e mãe junto? Não vejo, não existe diferença. O que fica gritante, assim, o que a gente vê diferente quando um aluno ele demonstra um comportamento adequado, ou quando apresenta algum tipo de sofrimento psíquico, emocional, o que a gente percebe é sempre uma ruptura familiar, mas no sentido ali. Às vezes tem o pai, tem a mãe, tem a estrutura tradicional e convencional, mas não existe proximidade, não existe diálogo, e aí existe um problema. Adolescentes que não conseguem se conectar com os pais, eles sim demonstram um problema e algum tipo de sofrimento que vai afetando a vida deles como um todo. Então, para falar que tem diferença de um filho que é criado por um pai solo, né, uma avó, alguma coisa assim, na casa tem só o tio, uma tia e um menino, e ela que foi sempre responsável, e alguém que tem o pai, a mãe, a avó que mora em casa, não tem diferença. A diferença é em como essa questão familiar e de educação e de evolução e de crescimento vai sendo colocada ali durante toda a formação do jovem. Aí vai ter a diferença. Ótimo. E aí, então, eu vou para a minha próxima pergunta. Os filhos, crianças, adolescentes, de famílias tradicionalmente formadas, eu coloco entre aspas aí, né? Aqui é formado pelo pai, pela mãe, dentro de casa, aquele conceito tradicional. Esses filhos
tem garantia de sucesso na vida? Não. Porque a garantia de sucesso realmente ela não vem do formato de família da qual você faz parte. Essa garantia do sucesso vem dos valores transmitidos, da amizade implantada, do respeito, né? Então é um conjunto de valores ali que vai ser a base para uma criança, depois para o adolescente, para um adulto, para ele ser alguém de sucesso, alguém vencedor. Mas falar que a formação A, B ou C de família vai garantir o sucesso, não acredito mesmo. Isso é tão bom a gente colocar isso, porque pode parecer uma pergunta boba. Mas não é uma pergunta boba para aquela mãe que está lá do outro lado assistindo e que está pensando, está começando talvez a maternidade, enfrentar essa maternidade solo por N motivos, ou porque o filho nasceu agora, ou porque teve uma separação, enfim, foi abandonada, N exemplos. Mas ela está do outro lado com um monte de interrogações na cabeça dela. Preocupada, aflita, sabendo, né? Sim. Porque preocupada se vai dar certo, Isso. se eu já estou com um ponto a menos. Exatamente. Não, você está em situação de equidade total. Ai, que alívio. Porque o que vai valer é as linguagens do amor utilizadas ali no convívio, no relacionamento, na criação. E não mais o formato. E isso é um alívio, viu? Um alívio. Você pode ter certeza que isso é um alívio para aquela mãe, às vezes pai também, que está do outro lado lá, né? E quando a gente fala desses valores, eu sei que não tem cartilha. Inclusive, se você tiver e quiser, a gente pode escrever junto e ficar rica. Opa, vamos lá. A cartilha de uma boa educação, aquela cartilha que vai garantir o sucesso dos filhos. Qual pai que não queria ter? Sim. Né? Mas a gente sabe que não tem. Mas alguns valores são importantíssimos na criação desses filhos. Você pode citar alguns? Então, eu acho que eu vou começar citando o diálogo. Eu acho o diálogo tão essencial. E às vezes, nós pais, eu super me coloco nessa posição, a gente quer falar, a gente quer impor, a gente precisa se impor, porque a gente precisa ali, de alguma maneira, se colocar como a voz que manda na casa, né? E aí esse diálogo, às vezes, ele vai se desenvolvendo de forma meio torta e nós vamos ter, por exemplo, uma criança que fala pouco na escola, depois um adolescente que se sente sempre injustiçado. Inseguro e algo que vai ficando problemático, latente na vida de uma pessoa. Então, acho muito importante os pais imporem sua autoridade com muito respeito e zelo, mas eu acho muito importante os pais escutarem os filhos. Escutarem, estar aptos para escutar sempre, para falar, mas também para escutar. Uhum. Então, eu acho que a base, para mim, se me falar assim, cita um valor importantíssimo para a família, o diálogo. É o primeiro. Acho muito importante o diálogo. E o segundo, que um faz parte do outro, eu colocaria a amizade. Quando os pais conseguem ser amigos dos filhos, na infância é mais fácil. Né? Na infância é gostosinho, você põe no colo, você beija, né? Brincar, você não tem que se envolver muito, você libera a sua criança que está ali, você joga uma bola, você vai para a piscina, tal, então tá lindo. Mas aí eu vejo uma ruptura muito grande assim, escolas. Quando a gente faz um evento do infantil e do fundamental 1, que é até o 5º ano. Vai para a escola, o pai, a mãe, a avó, a tia, o papagaio, o periquito. E todo mundo participa de forma muito próxima. Quando vai ficando adolescente, existe uma distância pela falta de diálogo, porque é difícil, é muito difícil a gente estar entendendo adolescentes, colocar no lugar dele, ao mesmo tempo se colocar como pai, porque pai antes de ser amigo tem que ser pai, primeiro tem que ser pai e mãe, depois tem que ser amigo, mas tem que ser amigo, tem que saber da vida do seu filho, da sua filha, e isso vem só através do diálogo. E aí na adolescência esse diálogo fica mais difícil, porque o adolescente está sempre achando, meu pai não me entende. Porque são duas gerações muito distintas. Então, alguém tem que construir uma ponte. Então, nós vamos chamar de ponte, né? Então, e a ponte, de novo, eu puxo o diálogo. E aí, de repente, existe um distanciamento, o diálogo não acontece mais, a amizade. Você não sabe mais dos amigos do seu filho, você não sabe mais o que seu filho pensa, sente, gosta. E aí, num evento da escola, por exemplo, de meninos maiores, não vai quase ninguém. Às vezes vai uma mãe, né? Exato. E aí, mas é porque ele não gosta que vai. Então tem alguma coisa errada, a gente tem que conversar. De novo o diálogo, tá vendo? É sempre, né? Sempre. Eu colocaria o diálogo, o diálogo, a amizade. Eu colocaria um terceiro, a religiosidade. Independente da religião que a família pregue, eu acho muito importante a família estar unida
por meio dessa religião, independente da religião escolhida, mas que seja uma, que seja una, e que a família cresça ali com aqueles valores cristãos que vão formar gente do bem. Exatamente, porque ali você fala a linguagem do amor, né? Sim. Quando a gente realmente entende o que Cristo veio fazer aqui, sim. É amor, aí de repente você tem um mega problema insuportável, mas você sabe que tem algo a mais ali. Esse algo a mais faz muita diferença na vida da criança, do adolescente ou do adulto. Muito triste quando eu vou atender algum aluno, alguma aluna, e não, mas eu não acredito em nada não, Deus nem existe. Oh, meu Deus. É muito triste, porque você vê não tem um depósito. Se perde, né? Totalmente perdido. Então, eu acho que esse tripé aí seria bom, hein? Pois é, então, as mães, né, independente da situação que seja, vamos lá. Diálogo, amizade e religiosidade. Religiosidade, a fé, ter a fé aí junto, né? Isso. Aqui, nosso foco é a maternidade solo, né? Apesar que nós poderíamos falar de educação de crianças e adolescentes, que eu sei que a infinidade de assunto de tema e de dúvidas também. Mas lá na escola, em outra escola que você trabalha também, você tem exemplos, sem citar nome, né? De filhos, você já viu lá filhos de mãe solo, que isso não segurou, que a criança, que o adolescente foi e tá indo bem. Isso você consegue identificar isso lá? Muitos exemplos em todos os meus ambientes escolares, de filhos e filhas, de mãe, pai, solo, vó solo. Existe vó solo? Existe, né? A vó lá, não, quer dizer, não existe esse termo não, mas existe. Mas tem vó que cria, né? Tipo assim, o pai faleceu, a mãe abandonou e a avó, gente, e onde tem amor... E o diálogo e a vontade de que dê certo desenvolve normalmente, talvez com muito menos problema do que alguém que tem realmente uma família no formato que todo mundo é acostumado. Então, assim, o que eu acho é que onde existe amor e atenção, então eu sei, uma mãe solo ela vai enfrentar muito mais dificuldade perante o mundo, dificuldades talvez financeiras, porque é só você tá ali sozinha. A falta de tempo para fazer tudo. Porque ali é tudo você, né? Mas eu vejo, assim, que o amor transcende as dificuldades e as barreiras. Sim. Eu gostaria de citar 2 exemplos, assim, inclusive uma de mãe solo, que não era mãe solo, mas se tornou mãe solo, que é a professora Tatiane, eu vou citar o nome, porque eu acho que é hora dela ser exaltada, que infelizmente perdeu, né, o seu esposo, querido Jonas. Foi para Covid, né? E, meu Deus, ela não estava preparada para aquilo, mas de repente a linguagem de amor dela... E o Tomás é pequeno, é da sala do Felipe, então é muito difícil mesmo os desafios, fazer tudo. E ela trabalha fora, sozinha, guerreira, dona de casa, mãe solo atualmente, mãe solo com MS maiúsculo. Gente. Porque enfrenta muitas dificuldades, mas o amor é tão intenso, tão grande, e o Tomás está crescendo, está desenvolvendo tão lindamente. Eu gostaria de estar um adolescente chamado Lucas Rabelo, você conhece? O Lucas Rabelo Cunha, você conheço. Lucas Rabelo Cunha? Gente, é meu filho. É um menino muito inteligente, muito estudioso, educado ao extremo, sensível. Então a gente percebe os valores, né, transmitidos ali, que vem inclusive gerações, que passam de mãe para mãe do filho, que é uma corrente de valores que faz dar certo. Então, sim, eu acho que quem cria um filho sozinho realmente tem muitas dificuldades, tem muitas barreiras, mas nenhuma delas vai ser maior do que o amor e a sua vontade de fazer dar certo. Isso é o mais importante, né? Então, quando você me cita, né, cita o Lucas, eu falo que fácil, Aline, não é, mas aqui... Quantas mães não estão dentro das suas casas, com seus esposos, né, do lado, com o pai da criança do lado, e também enfrenta dificuldade? Eu tenho certeza que você vive isso lá na escola o tempo todo, não é? Então, às vezes a gente idealiza, se tivesse um pai perto, um marido perto, como que seria, não é? Será que daria certo? Será que, enfim... Não existe esse modelo, né? Não existe. Agora que você falou que não existe a cartilha para a educação, também não existe um modelo. O que existe é o amor. Falando mais alto, porque quem ama cede o seu tempo, quem ama se doa mais, quem ama faz muitas renúncias, quem ama faz tanta coisa, e esse amor faz a coisa fluir e acontecer, e lindas criaturas serem criadas e virarem gente aí,
Porque tiveram o amor, o respeito, o diálogo, a amizade. Fazerem a diferença no mundo, Sim, né? sim. É isso que a gente precisa. Aline, quais são as maiores queixas que você tem? Agora eu vou inverter, eu não vou falar das mães nem dos pais, vou falar dos filhos. Quais são as maiores queixas que você escuta lá dentro da salinha de coordenação, dentro da sala de aula, com relação aos pais dos filhos? Então, é tão profundo ao mesmo Tão tempo, complexo, tão né? complexo, chega a ser engraçado, porque eu acredito que não é essa situação, mas é como adolescente se vê. Tia, meu pai não me ama. Oh, meu Deus! Tia, minha mãe nem queria me ter. Eu sou um peso na vida dela. Oh, meu Deus! Sim. Externam isso assim? Externo, assim, ó, tô dando aula de literatura e vejo um aluno triste, tal, chorando, vou lá. É porque o adolescente, ele se fecha muito e qualquer problema que exista, eu acho que jamais uma mãe tem sinalizado isso, entendeu? Sim. Mas ele se sente, porque a mãe não pôde entendê-lo, porque a mãe colocou ele de castigo um mês sem nem ter escutado a versão dele. O adolescente é muito intenso. Muito intenso. Então, uma gota para o adolescente é um oceano. Então, eles sentem essa ruptura, eles se tornam ariscos, eles se tornam porco-espinho, de a mãe encosta, né? Vai passar a mão no cabelo, fica. Vai dar um beijinho, o beijinho fica, porque às vezes o adolescente não está pronto dessa forma. Mas eu acho que nós pais, a gente não pode desistir dessa proximidade, que é o limiar, assim, ó, que separa aquele menino que vai dar conta de resolver os seus problemas e tudo aquilo que ele está vivendo em intensidade, e do menino que vai ficar ali sem eira nem beira. Então, Deus, né, construiu ali esse amor, fez esse amor entre pai, mãe e filho, para fazer funcionar. Eu acho que em nada na vida, distância, quando que distância foi bom? Em aspecto nenhum. Então, a distância que de repente instaura nas nossas casas e nos assusta, e eu posso falar, porque eu tenho um adolescente dentro de casa, ela tem que ser amenizada de alguma forma. Eu tenho que tirar essa distância. Eu não posso deixar que o toque físico vá acabando. É muito importante um abraço, um beijo, um benção mãe, benção pai. Olha que poder uma mãe e um pai têm ao abençoar o seu filho, né? Um carinho, sim, uma massagem, porque o toque físico, na verdade, ele revela que ali tem uma intimidade legal entre pais e filhos. Quebra barreiras, né? Sim, e aí se não tem um toque físico, também não tem outras coisas. Então eu acho que tanto adolescente, porque aí quando eu tô com adolescente, eu falo com meus adolescentes, ó. Você se torna também quase uma adolescente, e aí né? eu falo com eles, ó, para os pais de vocês é mais difícil, né? Eles foram criados em outra geração, era um outro momento. Chega para ele, conversa, tenta explicar o que você espera, o que você deseja. Aí quando eu tô atendimento aos pais, insiste nesse diálogo. Eu sei que tá difícil, porque não é assim, filho, vamos conversar, claro, o que você quer saber? Não é assim, né? Então, na verdade, a gente tem que ir aos pouquinhos, mas a gente não pode desistir. Na verdade, acho que os pais ficam aí na expectativa. Nossa, eu tinha que ser a melhor amiga do meu filho. Meu filho tinha que me considerar a melhor amiga. Tira esse melhor. Porque, assim, olha a gente quando era adolescente. Sim. Eu não queria minha mãe de melhor amiga. Eu tinha as minhas melhores amigas, mas isso. Até porque a gente não consegue ser melhor amigo, porque a geração é muito diferente. Exato. Mas se conseguirmos ser amigos, já tá ótimo. É muito importante. E eu falo muito com meu filho, Aline. Eu falei, Lucas, eu fico muito feliz de você dividir isso comigo, mas nem tudo da sua vida você vai me contar, assim como eu, mãe, não te conto tudo da minha vida, tem assunto que é meu, e a gente precisa entender isso e aceitar, porque ele já tem, os nossos filhos, né, não especificamente o meu, os nossos filhos, eles já estão trilhando o caminho deles, a história deles, a vida deles, e nós estamos aqui para quê? Para amparar, para guardar, e sem perdê-los de vista. Sim. Entendeu? Visão, olhar. Muito importante o olhar que a gente destina para os nossos filhos a cada dia. Perceber alguma coisa, de poder perceber, usar sua autoridade de mãe e pai para perceber que hoje está triste, hoje está feliz, hoje está com um ar muito irônico, o que houve, né? Então, outra coisa que eu gosto muito nas relações é exaltar a importância do olhar. Que através do olhar você marca, você transforma, você tem a noção de um todo, né? Eu acho muito importante mesmo. Inclusive, a gente consegue fazer a leitura se pode ou não chegar para dar um beijo. Sim. Tem dia que você só de olhar já sabe que não. Não vou nem chegar.
Não vou chegar. Agora tem relatos incríveis, assim, de pais e filhos que já não se relacionavam, não conseguiam conversar há muito tempo, por causa de uma briga, uma mágoa, não sei o quê, e que aí pai e mãe juntos pelejaram, ou só o pai, ou só a mãe, ou só a avózinha, mas tenta, conversa, é um caminho, né, de aproximação e de gotinhas de amor diárias, que de repente tudo fluiu muito bem, e do pai voltar na escola para falar, você não acredita. Ai, que delícia. Então, assim, eu acho que é uma tentativa constante. Igual a gente faz muitas coisas diariamente, a gente se alimenta, a gente faz uma atividade física, a gente toma um banho, a gente lê, a gente faz trabalho, a gente tem que gastar tempo em potencializar a relação nossa com a nossa criança, com a nossa adolescente. Então, eu acho que o mundo contemporâneo, ele vem para deixar a gente muito apavorado com tudo, com o trabalho, e a gente passa quase que nosso dia inteiro tendo algo para fazer. Mas eu acho que é uma pergunta que não pode deixar de existir, hoje, que tipo de mãe que eu fui? Que tipo de pai eu fui? Qual foi a minha presença, Qual foi a minha presença? Porque às vezes é nada, às vezes uma mãe trabalha de manhã à tarde, à noite, ela fica 5 minutos, mas são 5 minutos de tanta qualidade, e a mãe e o pai sabem quando isso foi importante, né? E eu acho que esse tempo de qualidade, o filho sente falta. Eu acho que é por isso que vai distanciando. Eu vejo que isso é tão importante, porque a gente tem que aproveitar o filho enquanto é criança, enquanto é adolescente, enquanto está com a gente. Porque vai chegar um momento que nem nas nossas casas eles estarão mais. Depois é do mundo. A ideia é que vá para o mundo. Sim. Então, e aí eu vou chorar a saudade de não tê-lo perto. Mas quando eu estava perto, o que eu fiz? Como foi? E passa assim, ó. Passa assim, o tempo voa. E principalmente hoje, né, com as tecnologias, a gente percebe que, claro, facilita muito, mas para a interação da família foi ruim. Foi péssimo. Porque às vezes estão na mesma casa, cada um com seu celular, no seu cômodo, e poderiam estar todos ali conversando, contando um caso, né? Se conhecendo melhor. E isso é questão de se policiar. O que é ser mãe para você e como essa mãe pode contribuir mais ainda para um mundo melhor? Ai, ser mãe. Dava para fazer um poema, uma filosofia, um pensamento filosófico. Eu acho que ser mãe é a tarefa mais nobre do mundo. Porque, primeiro, a gente carregar, nutrir, amamentar depois um filho, eu não tenho palavras para descrever. Sempre foi meu grande sonho ser mãe, né? E eu me realizo muito enquanto mãe. E é uma tarefa muito nobre, a meu ver, e ao mesmo tempo muito desafiante. Porque a gente gasta a vida da gente. A partir do momento que a gente tem um filho, todas as nossas energias, nossos pensamentos, nossos esforços, tudo está voltado para os seus filhos, né? Então, a gente não quer errar, e a gente erra muito. A gente não quer... Ótimo, adorei essa fala, adorei. Mas erra muito. E o importante, só cortando um pouquinho do seu raciocínio, porque é o seguinte, mãe não pode errar. Ai, vamos tirar isso, vamos tirar esse peso daqui. A gente erra muito, não tem como não errar, porque como você disse, não vê um manual, não vê uma cartilha, mas o importante é a gente ter noção do nosso dia a dia, das nossas falhas, e voltar atrás, e mudar a rota, né? E aí o problema é que o nosso padrão ali, né, são os nossos amados filhos. E a gente fica chateada às vezes, né, de perceber uma distância, de perceber que, poxa, esse não foi o caminho certo. Às vezes eu mesmo, né, não, agora eu tenho que ser mais dura, mais severa, exigir mais, porque a vida é dura e severa. Aí eu vou, aplico lá toda a severidade, mas, poxa, essa não é minha linha. Então não adianta nem a gente também tentar ser aquilo que a gente não é, porque não vai funcionar. Então eu acho que ser mãe é nobre e desafiador. É a melhor missão do universo, né, nos dada por Deus. Cada um de nós que teve a oportunidade de ser mãe é um presente divino, né? E são criaturas, igual eu tenho a Malu de 15, o Felipe de 8, são criaturas totalmente diferentes. Uma coisa que você usa com um não dá com o outro, né? Com o outro. Então, o ser mãe, ele te faz uma pessoa muito melhor. Muito melhor a cada dia. Você sente isso? Total. Você aprende, você ensina e você aprende todos os dias. Você ensina, você aprende, você melhora enquanto pessoa, porque esse amor de mãe é um amor incondicional, né? Às vezes os meninos não entendem isso. Meu pequeno, às vezes faz alguma custosice.
E eu fico bravo, você ainda me ama? Eu falei, que isso, filho? Né? Mas não diminui, a gente ama. Se está acertando, se está errando, a gente ama ser mãe, a gente ama os nossos filhos, e a nossa maior vontade, missão e sonho é vê-los bem. E esse é o grande projeto que nós temos na vida, Sim, não é? sim. E assim, só para encerrar mesmo, deixar o principal objetivo de eu estar fazendo essas entrevistas é mostrar para quem está do outro lado que é possível fazer dar certo. Sim. Num mundo difícil, num mundo agitado, num mundo que nunca sobra tempo para nada, é possível, basta querer. Sim. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas é totalmente possível. Com toda a energia que cada um destina ali na sua missão, sendo mãe solo ou não sendo avózinha solo ou não sendo. Eu acho que é encarar a missão de frente com muita coragem, fé em Deus e amor, que vai dar certo. Agora, é claro, igual você falou, né? Dias fáceis, dias difíceis, dias de glória, de desespero, né? Isso mesmo. Mas o bom é a gente estar sempre em diálogo também. Eu acho muito bacana quando uma mãe tem uma outra mãe para conversar, para trocar ideia, porque às vezes a angústia que você está morrendo também é um problema da outra mãe e você se sente tão leve ali, né? Tão não é só meu, né? partilha. Vamos dividir. É uma partilha, é uma partilha. Então, Aline, obrigada, viu? Eu que agradeço. Se quiser deixar uma mensagem para a mãezinha aí que tá te vendo, para sua mãe. Bom, eu quero agradecer, né, eu poder estar falando aqui e falar para todas as mães que estão aí me assistindo, ou pais, ou avós, ou tios, né, que a família é um projeto de Deus. E enquanto projeto de Deus, ele merece mesmo muito do nosso tempo, da nossa energia, do nosso amor, da nossa atenção, e que a gente possa, apesar de qualquer situação, seguir firme, né? De repente acontece uma situação de um divórcio e a mãe ou o pai ou a própria adolescente pensa, meu Deus, agora acaba... Não, uma mudança financeira. Uma mudança financeira, às vezes um problema de saúde. Acho que se a família estiver unida, né, tiver no propósito ali do amor, que é o propósito da família, todas as dificuldades são vencidas. Então, o recadinho final que eu quero dar é que você se ame em família, aproveitem cada minuto, cada segundo com os filhos, né? E que esse amor possa ser cada dia mais genuíno, gratuito e alegre. É isso. E o mundo agradece. Isso. Obrigada. Eu que agradeço.